Olá, amigos professores da revista Viver Mais Adolescentes 15 a 17 anos. Eu me chamo Jennifer Velt e nós estamos aqui para mais uma pré-aula. Se você ainda não é inscrito no canal da Editora Betel, se inscreva e fique por dentro de tudo que acontece na editora. Nesse trimestre, nós estamos estudando a revista que tem por título Conhecendo Mais a Deus. Nós estamos na lição 2, que tem por tema Deus existe. E eu já quero começar com a sugestão de dinâmica de hoje. O tema dessa dinâmica é Não vejo, mas sinto. E o objetivo dessa dinâmica é estimular os alunos a refletir que Deus se faz presente em tudo à nossa volta. Essa dinâmica se baseia em Salmos 14:1, que diz assim: Disseram os nécios no seu coração, não há Deus. Tem-se corrompido, faz-se abomináveis em suas obras. Não há ninguém que faça o bem. E o material necessário para essa dinâmica será um smartphone. Aqui eu tenho um coração de pelúcia. Você pode utilizar um bicho de pelúcia. E nessa dinâmica você vai utilizar o celular para colocar uma música, para tocar, E aqui o meu coração vai passar de mão em mão, O objeto que você tiver vai passar de mão em mão, Como se fosse uma brincadeira de batata quente. E quando você parar a música, o aluno que estiver segurando o objeto, ele vai ter que responder, Ele vai ter que dizer de que forma ele sente e ele percebe a presença de Deus. Como ele sente esse cuidado, esse amor de Deus, como ele sente que Deus existe. Então essa é a dinâmica de hoje. Conclua explicando dessa forma. Então a lição de número 2, nós vemos que a nossa revista, que tem por título Conhecendo Mais a Deus, isso ainda é um tema de muito debate. A existência de Deus sempre foi tema de debate, desde a antiguidade. Muitos ainda não acreditam que Deus existe. Esse sempre foi um tema de discussão, a filosofia, tantas áreas do conhecimento, diversas teorias, discutem sobre isso. Então, nós não vemos a presença nós não vemos ao Senhor e isso causa dúvidas em muitas pessoas. Mas conforme nós vamos nos aproximando de Deus, nós vamos amadurecendo na fé, nós temos a certeza da existência de Deus. Assim como tem tantas coisas que nós não vemos, o vento, tantas outras coisas, mas isso não nega a sua existência. Então passe isso para os seus alunos, que eles precisam ter a certeza de que Deus existe. Muitos não vieram do berço evangélico, não têm pais cristãos e podem ter essa dúvida, até mesmo quem cresceu no evangelho. Então reforce para os seus alunos, que Deus ele se faz presente em tudo à nossa volta, Em tudo nós vemos a mão do Senhor. Então a Bíblia, essa lição apresenta o Senhor Deus como Criador de todas as coisas, Desde Gênesis já mostra o Senhor como nosso Criador. Então muitos acreditam que o universo é obra do acaso, Existe a teoria do Big Bang, tantas outras teorias. Só que acreditar que esse mundo foi criado de forma aleatória, que tudo está posto de forma aleatória, é muito mais difícil. Então nós vemos a mão do Criador em todas as coisas, a natureza de forma perfeita. E a lição também apresenta, expõe que Deus inspirou cerca de 40 homens para registrar a sua palavra, para registrar a Bíblia. Muitos dizem, mas a Bíblia não foi Deus que escreveu, A Bíblia foi muitas traduções que foram mudando. Entretanto, ressalte que foi o Senhor, que foi o próprio Deus que soprou nos ouvidos de 40 homens para que a Bíblia fosse escrita, que é o nosso manual de fé. Então, nós vemos em 1 Pedro 3,15 que diz assim: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que pedir a razão
da esperança que há em vós. Então, quando nós estivermos diante de um questionamento, nós precisamos estar alicerçados na presença de Deus. Daí a importância da leitura, a importância de frequentar a escola bíblica dominical, apresente isso a eles, para que nós possamos, como diz lá em 1 Pedro, para que nós possamos estar preparados para responder à razão da fé que há em nós. Para viver mais, não é diferente em nossos dias. Ressalte com os alunos a importância de nós respondermos com mansidão e com fé, caso surja esse assunto da existência de Deus, que nós não possamos entrar em discussões desnecessárias, em discussões vãs, não, mas que nós possamos pedir sabedoria ao Senhor, para que no momento oportuno, que nós vemos que existe ali um momento para falar do Senhor, que nós possamos falar dele, pedir essa sabedoria a Deus, e não entrar em discussões, porque a palavra de Deus diz que a semente plantada, ela dá o seu fruto. Então, quando você fala do Senhor, em momento oportuno vai brotar, isso vai brotar no coração daquela pessoa. Então, fale do Senhor, a palavra de Deus diz isso. Fale ao Senhor em todo o tempo, fale dele. E também a importância de nós rememorarmos fatos cotidianos, situações que nós vemos todo dia e às vezes nós não nos damos conta disso, Mas simples, coisas assim simples do nosso dia a dia, nós vemos a mão do Senhor, como o abrir, o desabrochar de uma flor, nós vemos que tem a mão do Senhor ali, o momento de uma gestação, um ser que ele cresce dentro de outro, somente a mão do Senhor. Nós vemos ali a mão dele, o funcionamento do corpo humano, tudo que se encaixa perfeitamente, as nossas glândulas, as nossas células, a corrente sanguínea, tudo está em conformidade. Então, tudo isso vem provar a existência de um Criador. E eu já quero mencionar o PIL, que é o nosso programa de incentivo à leitura. E o título da lição 2 é Invisível, mas Real. Mostrando que o Senhor é real nas nossas vidas, a sua presença é real. Se você ainda não tem acesso ao PIL, entre no site da editora Betel e faça o download gratuito para que possa complementar, essa leitura complementar possa te ajudar no planejamento das suas aulas. Se você ainda não tem acesso à revista desse trimestre, adquira já pelo site da editora Betel ou entre em contato pelos telefones. E eu também quero te apresentar o novo programa da editora Betel, o programa Ordem do Farol, que tem por objetivo engajar os alunos na EBD, para que eles possam ficar mais participativos, mais ativos na EBD. Então, para mais informações, acesse o site www.ordemdofarol.com.br. Eu já vou ficando por aqui, eu agradeço a sua atenção, que a sua aula seja uma bênção, que o Senhor te abençoe e te capacite nessa missão que é ser professor, nessa missão maravilhosa que é ser professor. Que Deus te abençoe, até a próxima pré-aula.